Segunda parte do Moeda ao Ar, voltamos à atualidade desportiva nacional. Horácio, começando novamente por si e pela questão dos direitos televisivos. A Benfica TV vai transmitir os jogos disputados na Luz a partir de 2013, 2014. Pode dizer-se ou pode entender-se que chegou o momento para se mexer nos direitos televisivos? Bem, deixa-me dizer-lhe duas coisas. Primeiro, parece-me que é certo que o Benfica não vai renovar o contrato com o Livre de Esportes. Isso já foi assumido publicamente, creio que na noite das eleições, ou pelo menos durante a campanha eleitoral, mas ainda não é certo, o que não significa que não venha a ser, mas a certeza que já foi anunciado oficialmente que não vai haver o Livre de Esportes, não foi ainda anunciado oficialmente que será a Benfica TV a transmitir os jogos. Admite-se que até a última hora possa aparecer uma outra solução. Agora, aquilo que me parece que faz algum sentido é, de facto, a necessidade que o Benfica tem de potenciar ao máximo as suas potencialidades e as suas receitas, porque nesta altura, como sabemos, pelo simples facto, e não por outro qualquer, de o Sporting e do Futebol Clube do Porto já terem renovado os seus contratos de direitos de televisão com o Livre de Esportes, o Benfica está a receber cerca de 8 milhões por ano, quando já tem em cima da mesa uma proposta de 22 milhões e que foi rejeitada. O que significa que mesmo no mundo das contas que nós aqui temos debatido, em termos de ativos e de tudo isso, estamos a avaliar as contas do Benfica, tendo em conta os direitos de televisão na casa dos 8 milhões e meio por ano. Portanto, bastava só uma atualização dos direitos para o Benfica passar a ter imediatamente o ativo maior que o passivo. Agora, há aqui uma opção estratégica de fundo que todos nós percebemos muito bem, que foi assumida como tal, foi identificada ao Livre de Esportes como, eu não direi um alvo ou um inimigo, acho que é um pouco exagerado, mas chegou-se à conclusão que o Benfica não queria de facto mais ter ao Livre de Esportes como parceiro, quase que ao género de custo custar. Isso é uma opção de fundo que o Benfica tomou, que lhe assiste. O Benfica vai continuar, pelos vistos, a negociar individualmente os seus direitos de televisão, quando sabemos que existe uma tendência na Liga para que os direitos possam vir a ser centralizados. Portanto, o Benfica nessa matéria também acaba por ganhar alguma força, porque tendo um contrato diferente e com outro enquadramento que se valoriza a si próprio e que põe em cima da mesa todo o seu potencial, quando chegar à altura, se chegar de uma negociação coletiva, o Benfica obviamente terá outra plataforma de negociação para dizer, no meio dessa negociação, pois, mas nós conseguimos isto e daqui para baixo não podemos passar. Para além do mero jogo dos números e da importância que teve ao Livre de Esportes no futebol português durante os últimos anos, do facto do Sporting e do Porto continuarem a manter contratos com o único operador do mercado, aquilo que parece mais importante ou mais decisivo é que o Benfica toma uma opção, acima de tudo, estratégica. Foi sempre entendido pelos benfiquistas, todos nós sabemos isto, bem ou mal, enfim, pode-se ter essa conversa, que o Livre de Esportes era um pouco um símbolo muito próximo do Futebol Clube do Porto. E este crescimento e esta importância do Livre de Esportes no futebol cresceu também com o Futebol Clube do Porto. Não só, e não estou a dizer que as coisas são linearmente assim, mas o povo benfiquista de facto entende as coisas assim. E portanto até se chegou ao ponto de dizer que o atual Presidente do Benfica não teve propriamente concorrência nas eleições, no sentido de ter a sua eleição em perigo, mas percebia-se que se alguma vez a tivesse, bastaria dizer que ia romper o contrato com o Livre de Esportes para poder mais facilmente ganhar as eleições. Portanto, daí se conclui, de facto, que a importância estratégica e política, não político-partidária, mas política que isto tem no mundo da televisão. Agora vamos ver qual é a solução que vai ser encontrada. O risco é grande, como é evidente. Acho que os benfiquistas ficam todos satisfeitos por poderem ter um canal de televisão próprio que transmite os jogos. Do ponto de vista técnico e operacional, é uma operação difícil de montar, porque vai ter que ter investimento e vai ter que ter custos permanentes que de outra forma não teria, como é óbvio, não? Portanto, isso vai ter que ser descontado também na receita do projeto. Vamos ver, neste momento não temos mais nenhum elementos. A indicação que nós temos informal é que os jogos vão passar na Benfica TV. Como sabemos, a Benfica TV também, não me quero estender muito, mas como sabemos, a Benfica TV neste momento só passa na Mel, não passa na Zone. A Zone ainda é o maior operador de cabo e, portanto, vai ser muito difícil ao Benfica, haverá uma solução, como é evidente, vai ser difícil ao Benfica passar os jogos na Benfica TV e não entrar na Zone, porque não é líquido que todos os subscritores da Zona, por causa disso, decidam passar para a Mel. Portanto, também há aqui um jogo que passa, não diria que passa ao lado do Benfica, mas que é muito importante nesta matéria, não é? Como é evidente. António, além de toda esta estratégia que o Horácio aqui falava, há também, naturalmente, uma questão de verbas. Há uma questão de verbas. Eu acho que o mercado publicitário português não comporta um aumento muito grande em relação àquilo que é a situação atual.
já por diversas vezes aqui assim comparei, portanto, o valor dos direitos de transmissão em Portugal, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, etc., e com os valores que se pedem, portanto, o Benfica, portanto, visionava, portanto, as receitas, portanto, os direitos de transmissão em Portugal passariam a valer mais, portanto, levando a linha de conta a equivalência das economias, quase o dobro portanto, das receitas dos direitos de transmissão em Inglaterra, que é o local é o país onde essas receitas estão mais potenciadas. E então, comparando com a Alemanha, seria para aí 5 vezes mais e com a França seria 3 vezes mais. Portanto, com a situação de crise em que nós estamos, eu acho que, enfim, é o delírio de uma noite de outono e, portanto, não vamos, de facto, a parte nenhuma. É evidente que, se houvesse concorrência, as coisas melhorariam e têm capacidade para melhorar, mas terão capacidade para melhorar numa percentagem de 20% ou 30% e não vejo realmente, de facto, muito mais. Ou então, é evidente, pode aparecer alguém, portanto, a dar um montante muito mais elevado. Depois acontece como um dos operadores em Espanha, da televisão, que está numa situação de liquidação. Pronto, quer dizer, é a alternativa. De facto oferece, depois não consegue as receitas. Só mais uma nota. Dizer que o Olivo dos Esportes está ligado ao Futebol Clube do Porto, de facto, também é outro delírio. O Olivo dos Esportes é acionista da SAD do Porto, como é acionista da SAD do Benfica, como é acionista da SAD do Sporting. De todos. De facto, um dos sócios iniciais da Olivo dos Esportes, que foi o António Oliveira, foi jogador do Porto. Também e treinador do Sporting. Também. E treinador. Neste momento já não faz parte da sociedade. Portanto, está incompatibilizado, está zangou-se, portanto, é público. De modo que uma entidade destas que lida com milhões atuar por sentimentalismos em relação a um clube, enfim, não me parece nada, portanto, de visão empresarial e, bem ou mal, o Olivo dos Esportes, neste aspecto, tem visão empresarial. Tanto tem que é acusada de ganhar milhões. Não sei se ganha nem se não ganha, mas, pelo menos, tem disso realmente a fama. Mas, concluindo, julgo que haverá alguma margem de manobra para aumentar, portanto, as receitas dos direitos. Julgo que a concentração na Liga, portanto, é exemplo do que acontece na generalidade dos países europeus, era suscetível de aumentar, portanto, os proventos. Ao mesmo tempo, iria de encontro a uma necessidade que é uma distribuição dos resultados, portanto, dos valores pelos diversos clubes, para que haja alguma concorrência no futebol nacional e os pequenos não sejam perfeitamente atrocidades. E, portanto, isso trazia, a curto prazo podia ser vantajoso para um ou outro clube, a médio prazo deixava de haver competitividade no futebol nacional e isso depois tinha consequências a nível das competições da UEFA e, portanto, todas estas coisas têm que ser vistas com um certo equilíbrio. Portanto, digamos que esta ideia de exclusivismo que o Benfica tem, o Benfica diz que a Olivo dos Esportes tem monopólio, mas também quer ficar, também tem uma ideia de si própria de exclusivista, quer ter um comportamento perfeitamente exclusivo. Isso prejudica, é uma prosápia que a curto prazo, a médio prazo, também prejudica o Benfica, com toda a certeza. Disso eu não tenho dúvida nenhuma, porque os efeitos indiretos por falta de competitividade em Portugal, se isso fosse avante, o que eu não acredito muito... Parece que à última hora vai chegar a acordo com o Oliveira de Esportes sobre o Benfica? Estou convencido que sim e julgo que a Liga aí pode ter uma palavra importante a dizer. Ernesto, precisamente a Liga que também quer mais dinheiro para depois também poder distribuir mais. A Liga está a lutar no sentido da tendência europeia. A negociação dos direitos televisivos na Europa é genericamente centralizada, com vantagens para todas as partes. E eu tenho defendido isso aqui, nós já falámos, o António não tem um pouco a ideia de que o mercado não comporta de facto um crescimento muito grande, mas há uma coisa que para mim é clara, este modelo está esgotado, de facto, temos que experimentar outro modelo. Vai acabar-se então com a centralização dos direitos? Eu acho que temos que ir primeiro para a centralização e depois não temos que reinventar a roda, ver o que é que as outras ligas fizeram. E o que é que fizeram? Primeiro, segmentaram o produto. O produto são transmissões televisivas. Muito bem, vamos segmentar isto. Transmissões televisivas para televisão,
transmissões também para a rádio, dos jogos para a rádio, para a internet. Dentro disso vamos pôr jogos completos, quem é que quer transmitir jogos completos, quem é que quer transmitir só 3 minutos, quem é que quer transmitir indiferido e, portanto, fazer aqui vários pacotes em termos de produto. E depois fazer o que se faz lá fora, é um leilão. Para rádio nós temos aqui estes produtos, transmissão direta, os resumos, etc., os deferidos. E, portanto, lá fora, esta experiência tem resultado muito bem e tem resolvido também que é legítimo os clubes dizerem, de acordo com a sua dimensão, isto não é para dividir igualmente por todas as partes. O que é que tem acontecido lá fora? Está um bolo dos direitos televisivos. 50% é para dividir pelos clubes em partes iguais. Os outros 50% é para dividir em função de alguma proporcionalidade. Proporcionalidade de quê? Classificações. O número de adeptos. Em Itália foram... Audiências. Foram em Itália aos locais, ao número de habitantes das regiões dos próprios... Portanto, há aqui um conjunto de soluções e de saídas que temos que nos debruçar e os homens do futebol e os responsáveis pelos clubes têm que se sentar e encontrar a melhor solução, porque, de facto, eu percebo, provavelmente terá sido um trunfo eleitoral do atual presidente do Benfica, esta posição relativamente ao livre de esportes, mas eu penso que não conduz a nada, muito sinceramente. Acho que os clubes têm que se sentar e têm que, primeiro, passo a passo, pôr-se de acordo de facto se querem continuar no atual modelo, ou seja, negociar clube a clube, que enfraquece os clubes, ou se querem a centralização da negociação. E depois irem para segmentar o produto. Horácio. Eu queria só fazer aqui um pequeno enriquecimento na conversa pelo seguinte. Nós estamos, de forma não muito correta, a partir do princípio, e a análise do António baseou-se muito nisso, uma avaliação em função do mercado publicitário. Ou seja, ou a economia está débil, como está, e, portanto, não há condições para isso. Mas atenção, que o que está em cima da mesa não passa apenas pelo mercado publicitário. Neste momento está em cima da mesa, com muita força, a hipótese de se optar por uma solução de pay-per-view. O que significa, e é daí que vêm os números do Benfica, tem alguma lógica nesta matéria. Se formos ver o número de espectadores que assistem aos jogos do Benfica, não interessa se são mais ou menos, não está em causa, rondam quase sempre 1.400.000. O que significa que se o Benfica cobrar 2 euros que seja por jogo, nós estamos a falar por televisão, ou seja... É como se fosse uma espécie de clube de vídeo, mas para o jogo em direto. A televisão fecha naquela altura, fecha a imagem, e depois a pessoa paga, mete o número do cartão de crédito. Isto significa que, enfim, 1.400.000 é um indicador médio, podemos tirar 10% ou somar 10% com o Barcelona ou com o jogo de Barcelona, não é o caso que é da Liga dos Campeões. É evidente, se fizermos as contas, 1.400.000, estamos a falar de 42 milhões de euros que o Benfica consegue nos 15 jogos que tem no Estádio da Luz, não são precisos mais, ou seja, o Benfica só nos jogos em casa, não são esses que tem para vender, conseguiria, enfim, isto é uma análise muito rudimentar, mas é por aqui que as contas também se fazem, depois vão-se afinando e vão-se melhorando e vão-se tornando mais científicas e mais qualificadas. É daqui que resulta aquele mítico número que tem sido tão glosado dos 40 milhões de euros que o Presidente do Benfica achava que os jogos do Benfica valiam. Portanto, nós não podemos só avaliar, só para terminar, este mercado como um mercado meramente publicitário. Há outras formas de vender o produto, não é? António, de facto tudo é possível e, portanto, também acho que isso sonhar é fácil. Agora, portanto, fazer equivaler imediatamente o número de espectadores que sem ter que pagar qualquer direito, António, jogos é uma do forma Benfica, de fazer as contas. Corresponder àqueles que todos vão pagar, bom, parece-me é uma assim forma bocado, de fazer as contas, não vê o jogo, não com vê. certeza, um bocado extravagante. Depois, não é nada. Se isso fosse assim, isto já teria acontecido com o Manchester, ou com o Liverpool, ou com o Real Madrid. Eu ainda não vi essa experiência em parte nenhuma. A questão é que não podemos esquecer que temos um país em crise e que as pessoas estão a cortar e em muitas depois há uma despesas. outra questão em tudo isto. Como é que se negocia com o monopólio? É em monopsónio. Tem que haver equivalência do outro lado. Monopólio do lado da oferta, portanto, ou portanto, há uma exclusividade do lado da procura, tem que haver uma exclusividade também do lado da oferta, é a melhor forma. Porque se vão diversos agentes negociar com o monopólio, portanto, tem toda a probabilidade de serem muito mais desfavorecidos do que se forem unidos, mas isto faz parte daquilo que já está verificado que é mesmo assim.
Ernesto. Mas o Benfica gosta de andar contra ventos e marés, portanto, confiante de facto na sua grandeza eu acho que nós não temos nessa aqui, virtualidade. Não temos em situação de encontrar aqui uma solução única, milagrosa, orgulhosamente sós. Não há, de facto, uma experiência de um clube europeu de primeiro plano explorar os seus próprios direitos televisivos. E, portanto, passa necessariamente por uma negociação de todos os clubes. E acho que, de uma vez por todas, os clubes devem, pelo menos uma vez na vida, pensar no setor de atividade em questão, pensar primeiro no futebol, dizer o que é melhor para o futebol profissional português neste momento, que solução é. E depois sentarem-se e aí o Presidente da Liga tem que ser um agregador, tem que ser um fator de união, tem que convocar, tem que lutar, porque, efetivamente, o modelo atual está completamente esgotado. Mas é preciso dinheiro, Horácio. Voltando a si, vamos ter que abreviar um pouco as respostas, porque o tempo começa a escassear. Já disse que não é só, não falamos só de publicidade, é um facto, mas não é um risco mexer-se neste mercado, numa altura em que a publicidade tem caído drasticamente nos canais televisivos nacionais. Exatamente por isso é que há outros cenários em cima da mesa e que não passam apenas pela publicidade. Não é? Mas não, é evidente que o mercado publicitário não acarreta um risco mais elevado. Mas tudo acarreta riscos, como é evidente, se nós sabemos que não há esta experiência, e é verdade, de um clube, enfim, seja ele grande ou pequeno, mas neste caso com a dimensão do Benfica, optar por transmitir os jogos no seu canal de televisão próprio, é evidente que o Benfica teria, nesse caso, o seu pioneirismo, não é? E sendo pioneiro tem sempre riscos. Agora é evidente que, como sabemos, os cenários estão em cima da mesa. Há aqui duas ou três coisas que me parecem muito rapidamente importantes. O Benfica já disse, aliás, o Presidente do Benfica já disse mais do que uma vez, que o Benfica, nesta matéria, vai trilhar o seu caminho próprio. É uma opção, eu assisto, como é óbvio, não é? Eu não estou muito de acordo, percebo algumas das razões que o Ernesto tem defendido, abundantemente, e, enfim, farão algum sentido, mas não sou um grande adepto por uma razão. É evidente que há sempre uma conversa muito fácil, temos que valorizar o campeonato, a competição, os clubes pequenos também têm que ser ressarcidos enfim, de um conjunto de esforços e de investimentos que fazem, mas a questão que se põe é que nós também não podemos prejudicar os clubes grandes em função dos clubes pequenos, porque eles têm uma dimensão de competição no exterior que sairiam imediatamente afetados. Se não fossem equilibrados os números... Há clubes, segundo os dados, têm uma dependência da televisão que ronda os 70%. Alguns dos clubes. Pronto, ok. Mas eu não me estava sequer a referir isso. É natural, depende dos campeonatos. Não sei se está a falar em termos nacionais. Pronto, ok. Não, mas a dependência da televisão é de facto tremenda. Mas só para terminar, aquilo que eu gostaria de dizer é o seguinte: apesar dos direitos não serem negociados coletivamente, digamos assim, e serem individualmente, isso não foi até hoje impeditivo de o Benfica, ou do Sporting, ou do Futebol Clube Porto, principalmente, quando terem conseguido, ao longo do tempo, títulos europeus. Portanto, e continuarem a ser competitivos, não precisa de todos os anos ser campeão europeu ou ganhar a Taça da Liga, mas fazer boas competitividades externas, bons níveis de competitividade externa, e nós permanentemente avaliarmos algumas classificações ou rankings que colocam os clubes portugueses sempre no topo. Ou seja, não é por nós termos um campeonato supostamente menos competitivo que não é, por termos 2 ou 3 clubes grandes que têm uma distância muito grande dos outros, que deixamos de ser competitivos no exterior. E, portanto, eu também acho que aqui vou exagerar um bocadinho, mas há alguma falácia no meio disto tudo, não é? Rapidamente... não falámos no aspecto, já abordámos assim por alto, é preciso, de facto, para um clube explorar os seus próprios direitos televisivos, portanto, para transmitir, é preciso um investimento muito grande. Eu acho que não está nenhum clube português neste momento, como não está nenhum clube europeu, em condições de fazer investimentos elevadíssimos para transmitir para uma audiência. Há quem faça por eles. Agora, podemos agora aqui discutir se a motivação do Benfica para esta questão é económica ou tem a ver com outras realidades, porque acreditar num vice-presidente do Benfica, numas declarações feitas aqui há uns meses num programa desportivo, o grande problema do Benfica ao Livre de Esportes nem era sequer o problema financeiro, era o problema editorial. Porque dizia esse vice-presidente que, portanto, os relatos, portanto, as transmissões não estavam de acordo, portanto, com a cultura do Benfica e, portanto, não beneficiavam o Benfica. Ou não eram tendenciosas? Benfica, que eram tendenciosas. Bom, eu acho
que aí as coisas também se arranjam. Ainda numa das últimas transmissões do Benfica, eu ouvi o repórter a gritar um golo do Benfica que não entrou. Portanto, depois não chegou bem ao fim. Isso é a sua veia clubística a funcionar. Eu, quando vejo os jogos de futebol do Porto, também tenho 10 coisas do mesmo género para dizer. Agora, o que é um facto é que um vice-presidente do Benfica, da anterior direção e desta direção, disse que o grande problema não era financeiro, era um problema editorial. Onde é que está a verdade? O Benfica quer mudar por uma questão financeira ou por uma questão editorial. Isto é, assim como já tem alguns jornais completamente, portanto, clubísticos e locais, também quer uma televisão, portanto, sua própria. Não. Foi assumido, foi assumido que a questão não seria apenas financeira. E não foi unicamente, ou apenas o vice-presidente. E não foi substancialmente editorial. Mas não disse que era só editorial, há outras razões. E, acima de tudo, não é apenas o vice-presidente que o diz. Como se viu, enfim, não direi que teve impacto nos resultados das eleições, não apenas o vice-presidente, são 6 milhões a dizê-lo. Está na altura das notas finais. Não vamos ter tempo para notas finais, António. Uma televisão à borla, não tendo que a pagar, portanto, ao serviço exclusivo do Benfica. Então, só para terminar, acha que o Sporting vai lançar uma televisão e que tem capacidade financeira neste momento para lançar a televisão? Alguém vai lançar a televisão dentro dos cânones normais do mundo dos negócios, não é? 30 segundos para notas finais. Olha, se as notas finais são muito rápidas, vou falar de um adepto do Benfica miserável, ou seja, de um adepto que teve a infelicidade há uns anos atrás, porque ele não fez de propósito, de disparar um very light no Estádio Nacional e que acabou por matar um adepto do Sporting. Acho que não foi de propósito, como é evidente, é lamentável, mas o que eu acho impressionante é que ao fim deste tempo todo ele tenha sido detido no estádio de futebol novamente a fazer das suas. Eu não sabia que este rapaz ainda podia ir ao futebol, ele já devia estar proibido, não é? E é um adepto do Benfica, mas valia que não fosse, não quer dizer que tivesse que ser de outros. Isto é que eu acho lamentável, ao fim deste tempo todo, ainda se encontrar um adepto de futebol que foi preso por ter assassinado alguém e continuar a fazer das suas, não é? António, notas finais. A nota final, um aspecto positivo é o bom percurso do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. Na Liga dos Campeões. Ernesto? Não, era o bom percurso dos júniores do Sporting, em termos de futebol, já que estamos a falar em termos de futebol, da equipa B, e de facto da retoma da política do lançamento de jovens das escolas do Sporting na primeira equipa, e assistimos de facto ao lançamento de um jovem, Eric Dia, neste jogo com o Braga, e espero que o Sporting se mantenha nesta senda e retome o caminho de apostar na formação. Meus senhores, muito obrigado por esta nossa conversa. Quanto a si, resta dizer-lhe que voltamos a entrar em campo na próxima semana, até daqui a 8 dias.